Fala pessoal, bom demais, bora começar mais um podcast hoje 129. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado de estética, de emagrecimento. A gente está com um convidado muito especial aqui, um cara que talvez um dos maiores, talvez o maior nome aí no ramo aí de processo de emagrecimento, patenteado e tudo mais. Hoje a gente está aqui com o Edson Ramucci. Obrigado. É um prazer. Valeu, obrigado pelo convite. Tá com você aqui. E vamos lá, vamos entender um pouco da história dele, um pouquinho da história do negócio e o por trás do negócio, como é que você chegou até aqui. Hoje, com 450 unidades. 415 unidades. 415 unidades. Por todos os estados brasileiros. Fora algumas unidades fora do Brasil. Estados Unidos. Só para dar essa tapetada, né? Estados Unidos. Espanha e Paraguai, por enquanto. Caramba, velho. Não tem jeito. O pessoal tem barriguinha em tudo quanto é canto, né não? Tem, verdade. Cara, sobrepeso é uma epidemia mundial, não sei se você sabe. É? Sim. Segundo a OMS? Isso. 60% da população no Brasil está acima do peso, 75% da população dos Estados Unidos está acima do peso, do México a mesma coisa. Qual que é o que mais tem sobrepeso? A população que tem mais sobrepeso? México e Estados Unidos. México e Estados Unidos? É. Nós estamos com 60%. Se a mulherada aí não parasse de boicotar nossa cervejinha, nós estávamos ganhando nessa. Brincadeira à parte. Mas ó, é uma coisa muito séria, né? E nada tão bom, né, quanto empreender numa área que, além de você trazer autoestima para a galera, você também, teoricamente, é um defensor aí, um solucionador de uma epidemia, né? Tem um cunho social aí também. Na verdade, o sobrepeso e a obesidade é muito ruim para a saúde, não é só para uma questão estética, de autoestima. As pessoas ficam mais hipertensas, as pessoas ficam mais diabéticas por causa do excesso de peso. Então, tem que ser controlado mesmo. O desequilíbrio ele vai afetando todas as nossas esferas, eu imagino, né? Pessoal, profissional. Sim. E quando você começa a conseguir ter um equilíbrio nisso, eu acho que imagino que vai transbordando para tudo, né? Mas, Edson, começa assim comentando conosco aí a sua trajetória de formação, médico aí, doutor. Como que você caiu no ramo da estética? Como é que foi essa caminhada aí? Sempre quis empreender ou foi meio de paraquedas? 38 anos, né? Sim, 38 anos. Há 38 anos atrás, eu queria ter a minha clínica. Uhum. Né? Eu fazia residência ainda. Eu sou cirurgião plástico, fiz residência de cirurgia plástica. E eu queria fazer cirurgia plástica. E montei uma cliniquinha na periferia de São Bernardo do Campo, em 1986, para ser mais exato, com esse objetivo. O que aconteceu? O paciente que ele precisa fazer uma cirurgia plástica, quanto mais próxima do peso ideal, melhor o resultado da cirurgia plástica. Então eu comecei a estudar sobre o assunto e comecei a tratar os pacientes para emagrecer, para fazer a cirurgia plástica. E aí o que aconteceu? Começou a vir muita gente para emagrecer e não para fazer cirurgia plástica, lá naquela cliniquinha da periferia. Aliás, que eu montei com móveis usados, equipamentos usados, que era o que eu tinha, não tinha condições nenhuma. Começando. Bom, começou a vir pessoas de São Paulo inteiro para fazer o tratamento de emagrecer comigo, né? Na época, eu fiz um diferencial competitivo que podia. Que era o quê? O paciente que quer emagrecer, ele quer sempre emagrecer para ontem. Né? Então ele tem pressa de emagrecer, ele quer o resultado, ele quer se sentir melhor. E naquela época eu dava os remedinhos gratuitamente junto com a consulta. E ninguém fazia isso nessa época. E esse foi o grande diferencial. O paciente ia lá, ele já retirava a medicação que ele ia tomar, já começava ali mesmo a fazer o tratamento e em 15 dias ele voltava. Antes, como que funcionava? O médico fazia uma prescrição, ia numa farmácia de manipulação, a farmácia de manipulação manipulava, depois ele tinha que voltar lá para pegar o remédio, demorava mais de uma semana para ele começar. Nesse formato ele já começava imediatamente. E foi um diferencial competitivo, já que aqui é um programa sobre negócios. Sim. Né? Então, quem tem um negócio tem que pensar sempre num diferencial em relação ao seu negócio. Né? O cara não tinha muito como fugir já do start, né? Exatamente. Então ele já começava, já tinha um resultado rápido, já
voltava depois de 15 dias todo animado porque teve o resultado. Bom, esse foi o diferencial. Começou a vir pessoas de São Paulo todo para me atender. E aí eu parei e pensei, tem tanta gente vindo de tantos lugares, deve ter muito mais gente que não está vindo porque é distante. Sim, com E eu certeza. comecei a montar em pontos cardeais de São Paulo. Região Norte, Sul, Leste e Oeste. Só que eu era um só, eu era um médico só. Então o que eu fiz? Eu comecei a chamar colegas médicos, na época, para serem sócios operadores, ou seja, eu montava a clínica, eu passava meu know-how para ele, do tratamento, só que ele que atendia e a gente dividia os lucros. E assim foi durante muiitos anos. Uma franquia meio informal ali, uma concessão de marca. Uma Exatamente, uma franquia, uma incipiente, vai. Tá? E assim foi até 1994, lembra? Eu abri em 86. Em 1994, não. Aí sim, eu transformei em uma franquia, mudei o nome, aliás, porque o nome antes era Clínica Santa Catarina, né? Emagrecimento é muito melhor. Exato. Então, o que acontece? Quando eu fui transformar numa verdadeira franquia, né? Porque era só vamos dizer, um esboço de franquia. Eu falei, esse nome não dá, né? Clínica Santa Catarina. E aí tem mais uma curiosidade. Por que eu chamei de Clínica Santa Catarina? Eu sou judeu, né? Isso aqui é um kippah, para quem não conhece, né? Foi uma pergunta que eu fiz no começo. Exato. E o que acontece? Naquela primeira clínica que eu aluguei, na porta de entrada tinha um desenho de uma santa. E eu não sabia que santa era aquela, porque eu sou judeu. Né? E aí tinha a minha avó que chamava Catarina. Então, em homenagem à minha avó, eu botei a Clínica Santa Catarina. Boa. Depois eu fiquei sabendo que não tinha nada a ver com... Era, acho que, Nossa Senhora de Fátima. Né? Tá Mas ficou como Clínica Santa Catarina durante muitos anos, até 1994. Em 1994, eu queria fazer uma franquia. E aí, eu tinha certeza que esse nome não ia dar para ser uma franquia. Até porque pega um pouquinho de punho religioso, né? Ou não? Também, né? Nem tanto, mas ok. Mas não era um nome comercial, né? É verdade. Então, eu coloquei para os meus pacientes darem sugestões. E teve um paciente que deu a sugestão de Emagrecentro. E aí, eu gostei e transformei tudo em Emagrecentro. Cara, é legal isso, você ter perguntado para a galera, porque recentemente nós estávamos fazendo um estudo aqui em cima de uma marca de tecnologia, né? Ela é mais voltada para reparo de celular, mas aí o que acontece? A gente está tentando acoplar alguns serviços dentro dela, né? E aí o que a gente fazia? A gente mostrava a fachada da loja, o nome da loja e tudo mais, e aí perguntava o que vende aí dentro. Lógico que mexer com o celular e tudo mais, então essa era a primeira pergunta. Mas, fala mais alguma coisa. Aí a gente ia vendo o que acoplava lá. Acho que você, pegar essas informações do mercado, não tem nada mais sábio, né? Sim. Vou até contar um caso de um colega meu, franqueador, né? Que ele me contou, né? Que é da Shining Box. No começo, eles tinham um maior problema com esse nome, porque as pessoas ligavam achando que vendia box para banheiro. Sério? E aí, você acredita? Mas depois virou... Depois, tudo bem, ele virou famoso, mas eles no começo eles tiveram um grande problema com esse nome, Shining Box. E ditou até uma tendência, né? Porque sim. depois o pessoal começou a fazer várias coisas box, né? Sim, verdade. Aí ficou mais corriqueiro, o box é uma caixinha. O pessoal começou a entender. A Emagrecentro hoje, assim, me dá tipo, um overview assim, da franquia, da unidade. Por exemplo, eu quero ser franqueado. Pô, qual é os números que eu preciso entender? Bom, primeiro, o valor do investimento, tem que gostar do negócio, né, do segmento. Né? Hoje em dia, com R$150 mil, você monta uma unidade com todos os equipamentos, todo o mobiliário. Qual que é a taxa de retorno, a margem? É muito alta. É muito alta. A margem de lucro dos tratamentos? Isso. Não, da unidade, né? O retorno do investimento em 6 meses. A média, 6 meses. Aonde que dá para montar uma? A gente já teve caso, até por incrível que pareça, do franqueado ter o retorno do investimento antes de abrir a unidade. Mentira, ô louco. Verdade. De que jeito? Pelo amor de Deus. Ele começou a fazer a divulgação, pré-inauguração. Foi vendendo os tratamentos. Foi vendendo, fez promoção de venda de pacotes pré-inauguração.
E quando ele abriu, já tinha vendido R$ 170 mil. Ô, louco. Ou seja, com uma margem muito grande, ele já pagou o investimento dele antes de abrir. Que massa, hein, velho? Que massa. É. Eu acho que não tem nenhum negócio que alguém falou isso aqui. Pois é, a gente tem vários cases com 1 mês de retorno, 2 meses do retorno de investimento, 3. Sério? A média é Então, 6. quando você fala 6 meses, você fala sem muito assim... Não é raro, vai. Não é raro. Não, ao contrário. Agora, lógico, é um negócio. Então, existem franqueados que não seguem as nossas orientações. E aí, porque existe todo um processo comercial para conseguir. Se ele fica de braço cruzado e não faz nada, ele não vai ter o retorno do investimento nunca. Assim, ó, uma franquia, por exemplo, que envolve um pouquinho de alimentação, alguma coisa do tipo, presentes, ela vai ter um payback ali em 24 meses, né? É. Poxa, você tem um payback em 6 meses, né? O que matou outro negócio. Tem algum desafio que torna o negócio mais equilibrado? Tipo assim, poxa, a minha pergunta é tipo assim, no modelo da Emagrecentro, tem algo que é um pouco mais trabalhoso do que de repente outro? Sim, é mais trabalhoso, porque é diferente de uma loja que você abre no shopping, e você abre a tua por exemplo, hamburgueria no shopping, a pessoa passa na frente, vai lá e pede um hambúrguer. O nosso não, tem toda uma prospecção para você ter o cliente. Entendi. Né? Então tem todo esse trabalho. E atendimento físico, né? Toque, né? Exatamente, não é um serviço que você vende pela internet. Os nossos pacotes de serviços, de emagrecimento, de estética, você não tem como vender pela internet. Isso o cliente ele tem que ir até a unidade, conversar, sentir segurança, né? Ser bem atendido, se sentir em casa. Aí sim ele passa a ser nosso cliente. E também tem um negócio que também assim, quando tem resultado, né? Uma pessoa vai indicando a outra, vai virando um fio, né? Claro. Uma corrente, né? Se tem resultado... Sim. Aliás, nós somos os únicos que dão garantia no resultado no emagrecimento. É mesmo? Sim. A nossa metodologia, que é a exclusiva... Não fala aí. É verdade, estou falando. É mesmo? Falando. Mas calma, não é assim, né? Então deixa eu explicar. Se chama Método 4 Fases. Nós temos trabalhos científicos publicados em revista internacional de saúde que comprova o resultado. Agora, lógico, o cliente vai lá, ele faz tudo errado. Aí não rola. Aí não vai dar certo. Mas se ele ir toda semana na unidade, fazer os procedimentos, se ele fizer o testinho urinário e der positivo, quer dizer que ele fez direito. Então ele vai emagrecer. Se ele fez errado, vai dar negativo. Aí ele perde a garantia. Ah, entendi. Mas, ó, deixa eu fazer uma pergunta pra você. É muito difícil fazer o... Porque assim, eu não conheço o método, né? Sim, sim. Se você puder até explicar um pouquinho do método pra nós. Mas é difícil fazer o método, é manha do gato, se o cara não fizer é porque ele não quer emagrecer Ao mesmo. contrário, é muito fácil de fazer Sério? o tratamento. E o mais importante, ele melhora a saúde da pessoa. Não só a autoestima, ele melhora a saúde. A pessoa que é hipertensa vai melhorar a pressão, a pessoa que é diabética vai melhorar o diabetes. Então, o nosso tratamento só faz bem e é fácil, é muito fácil de seguir. Tanto é que, a partir do 3º dia que ele começou, ele já não tem fome, se ele fizer direito. Né? Então, ele não... E sem precisar de remédio, nada disso. Somente suplementos, produtos naturais, a dietinha, ele se sente muito bem e emagrece muito bem. Tá. Tanto é que a gente fala que ele vai emagrecer. Fiquei realmente interessado. Tanto é que ele emagrece de 5% a 10% do peso corporal em 5 semanas. O que é bastante. Eu tenho que... Mas, por exemplo, você tá me vendendo, porque esse negócio aí tá bom pra mim. Aí o que acontece? Eu vou lá, eu faço... Passa por uma avaliação. Faço uma avaliação, aí compro um pacote. Você passa por uma avaliação bioeletrônica, lá vai dar porcentagem de gordura visceral. Tipo a biopedância. Tipo uma bioimpedância, exatamente. Né? Fora isso, vai passar por uma avaliação com a esteticista ou com a biomédica. E aí vai apresentar para você o que você precisa. Se você tem uma gordurinha localizada, fazer um tratamento, você precisa emagrecer 10% do seu peso corporal, 15%, 20% do seu peso corporal. Aí vamos fazer os pacotes que você precisa fazer. Tá, aí beleza, aí eu passei lá. Eu tô com... Eu falei para você 85 e tal, eu teoricamente teria que perder uns 10%. Exato. Aí, teoricamente, me venderia um pacote de quantos meses? 5 semanas. 5 semanas. Não, para. 5 semanas eu já 5 semanas. Oh, certeza. Certeza. Quanto custa aí? Barato. Barato? Não, barato. Não. Aliás, o nosso barato tratamento... versus o retorno... Não, é barato mesmo. Olha, só para você ter uma ideia, um tratamento só de emagrecimento
que dura 5 semanas, já com tudo incluído, onde você vai toda semana fazer procedimentos, auriculoacupuntura, a orientação alimentar baseada no método 4 fases, nós vendemos parcelado, inclusive em 12 vezes. Vai ser parcela de R$100 por mês. Ô, louco. Não fala isso. Tô falando. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Mas aí, beleza. Agora é lógico, se você tem uma gordurinha localizada, você vai ter que fazer um outro tratamento. Um complementinho. Aí é outro valor. Tá? E deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando a gente... eu fiz 5 semanas. Né? Porque nos outros tratamentos, geralmente quando envolve remédios e tudo mais, tem aquele famoso rebote, né? E aí, como funciona? Acabou as 5 semanas lá. Você tem que entender que quem tem tendência à obesidade é como se fosse uma doença crônica. Sim. Então ele tem que estar sempre cuidando. 5 semanas é a fase de emagrecimento rápido. Tá? Depois, que é a fase 1 e a fase 2 do nosso tratamento. Aí você teria que fazer a fase 3 e a fase 4. A fase 3 é a reeducação alimentar e a fase 4, a fase de equilíbrio e manutenção. Que aí envolve mais umas 5 semanas cada um. Não, aí demora... Fase 3 demora 1 mês e a fase 4, que é equilíbrio e manutenção, mais uns 4 meses. Tá? Não, legal. Isso é... Bom, depois você precisa me pensar. Qual que é mais perto aqui? Aqui na Vila Olímpia tem uma... eu acho que é a Vila Clementina, que é mais próximo, aqui na Metrô Santa Cruz. Você me passa o contato lá. Sim. E o cupom de 40% de desconto aí. Descontinho, tá bom. De amizade. Aí eu falo, o diretor lá, o senhor lá mandou eu. Deixa comigo. Se eu não emagrecer... Aí vai fazer propaganda. Então vai ter que fazer propaganda aqui depois. Já tô fazendo, pai. Então, você tá doido? Eu vou dar magrinho que os caras vão perguntar. Então, você sabe o que eu falei pra você? Que eu fiz um negocinho pra emagrecer e tal. Foi um cara que veio aqui no podcast, ele falou, mostrou uma foto pra mim. Ele falou, me passa o número aí, meu. Você tá doido aí? Foi assim? Mas é isso, legal. É muito no boca a boca, né? Sim. Muita gente vem no boca a boca, exato. Porque vê os resultados rápidos, e se anima e vai... até a nossa unidade. Cara, e assim, esse negócio do emagrecimento, a gente fala muito sobre negócio aqui e tudo mais, né? Mas o emagrecimento, assim, é algo que a pessoa sempre tem que procurar, principalmente quando ela está tentando procurar alguma coisa, algum resultado acima da média, em qualquer que seja o objetivo dela ali. Sim. Né? Porque, cara, o nosso corpo boicota muito nós, né? Você quer trabalhar, você quer fazer as coisas acontecer, mas teoricamente a máquina não está indo. Acho que a gente se auto-boicota, né? O ser humano é um bicho carnal ali, é meio embaçado, né? Mas aí é a dificuldade muito grande. Uma dúvida que eu tenho, né? E acho que pode ser uma contribuição muito boa aí para todo mundo que tem filho aí, né? Já que meu pai não me ajudou nesse aspecto aí, um alô aí para ele, mas... Nesse caso aí me derrubou. Quando eu era criança, eu estava comentando com você antes, né? Cara, eu fui muito mal educado alimentar. A educação alimentar lá em casa era 0. Lá era tipo assim, quem comesse mais era o filho mais querido, sabe? E aí quando eu ia na casa da minha avó, você tá doido, eu tacava pudim que saía até pela orelha. Aí o que acontece? Hoje eu tenho minha filhinha lá. Eu taco doce nela, mas assim, eu tento segurar. Mas como é que faz isso daí? Explica pra mim. Bom, sei lá, talvez seja uma dúvida Primeiro, minha. o índice de obesidade infantil está cada vez maior. Sim, tem que tomar cuidado, né? Hoje em dia, cerca de 30% das crianças estão com sobrepeso e obesidade. É um índice absurdo. Alarmante. Por quê? Fica mais em casa, só no celular ou no computador. Antigamente, na minha época, era bicicleta o dia inteiro. Né? Então, assim, isso preocupa, porque 90% das crianças que estão acima do peso vão ser adultas obesas. Então, isso tem que ser controlado mesmo. Você, como pai, tem que ficar de olho e não pode ficar. Tem que se controlar e segurar para ficar dando muito doce, principalmente os carboidratos para o filho. Que lá no meu caso é embaçado, porque é o seguinte, é a única neta dos dois lados, aí todo mundo quer dar o chocolatinho. Entendo. Tem muito pai que leva os filhos tal, ou não, é mais, imagino que seja mulher, mais na casa ali dos 18. A gente tem um tratamento que chama Emagre Kids, para crianças a partir de 7 anos. Né? Lógico, é diferente do tratamento do adulto, né? É muito mais lento, né? Muito mais devagar o emagrecimento, mas por quê? Tem que ser um emagrecimento saudável para a criança também. Mais uma educaçãozinha alimentar ali e tal, eu imagino. Mas não, a gente tem também uns adesivos
transdérmicos para ajudar a criança a emagrecer, que a gente chama de Pet Kids. Pet Kids. Então, é um pet para criança, com vitaminas, com algumas outras substâncias. E também um pouquinho de inibidor de apetite ou não? Não, a gente não usa inibidor de apetite, não precisa. Ah, não tem. Não tem. Bom, e o meio de estética e tudo mais? Porque assim, o emagrecimento, ele é carro-chefe, né? Mas assim, Sim. eu acho que tem produtos dermatológicos, né? Produtos não, tratamentos dermatológicos. Nós temos tratamentos estéticos corporais com aparelhos. Nosso foco é emagrecimento e tratamentos estéticos corporais com aparelhos. Então, isso que é o nosso foco. Então, o paciente ele emagrece e faz o tratamento com aparelhos, como uma criolipólise, por exemplo, para gordurinha localizada, ou uma radiofrequência para flacidez, ou ultrassom cavitacional. Assim, são vários aparelhos que a gente tem dentro da clínica, focada nesses tratamentos estéticos. O que tem agora que não tinha 10 anos atrás e não tinha 20 anos atrás, e o que provavelmente está aparecendo de novidade aí? O mais novo que teve é a criolipólise. Sério? Que é o congelamento de gordura. Tá? Ele se popularizou, os aparelhos ficaram mais acessíveis e, portanto, se popularizou por causa disso. Para trás, pessoal, quais eram os tratamentos mais... Antigamente era ultrassom cavitacional. Ultrassom cavitacional. Não usa mais? Usa, continua usando. É outra forma de você romper as moléculas de gordura e para gordurinha localizada. Você tem algum spoiler de novidade que está aparecendo aí? Que o pessoal está vindo de método novo para emagrecer? É o que eu costumo dizer, que acho que eu conversei com você ali dentro, né? Apesar da gente ter 38 anos, a gente não é uma empresa velha, porque todo ano a gente se renova. Sim. Todo ano a gente tem novidades, todo ano a gente quer ter um diferencial no mercado. Né? Então, sempre temos coisas novas que vão ser feitas. Então, o que vai vir aí? Você já tem? Não posso falar. Aí não pode falar, não? Então, tá bom. Não posso falar. Mas assim, quando a gente olha o cenário assim, global, muda alguma coisa? Porque hoje a Emagrecenter, a gente sabe que tem legislações de países, estados, mas assim, países. E hoje vocês são globais já, né? Porque com Estados Unidos e tal, lá muda alguma coisa? Logicamente, todo país a gente tem que fazer uma adaptação a cada país. Não é exatamente parecido. Apesar que medicina é igual no mundo inteiro. Não muda. Né? Então, basicamente, o tratamento é bem próximo. O que muda mesmo é a legislação sanitária. Aqui é obrigado ter médico, por exemplo. Aqui no Brasil não é obrigado ter médico dentro das clínicas. Nos Estados Unidos, para fazer os procedimentos que a gente faz no Brasil, tem que ter médico. Mas lá deve ter mais médico também, né? Ou não? Não. Não? Não. É que sei lá, que a gente vê esse negócio do mais médico, o governo e tal, parece que aqui tem pouco, né? Mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O Brasil tem muita faculdade de medicina hoje em dia, muito médico. Mas lá, por exemplo, precisa de um médico responsável. Então, assim, vai variar a legislação sanitária de cada país normalmente. Quando que foi as grandes viradas de número aí para você aí nessas escalas assim de 100 unidades, 200, 300? Tá. Exato. Teve vários momentos diferentes, né? Um dos momentos, você lembra que eu comecei com médicos sendo sócios. O médico, ele é ótimo técnico, só que comercialmente ele não é tão bom. Então, teve uma grande virada que a gente teve, foi no ano 2000, 2002, 2003, onde o médico deixou de ser prioritário na unidade, né? E passamos porque antes o franqueado só podia ser médico. Não era uma franquia aberta a todos, só para médico. A partir do ano 2000, isso mudou e passou a ser qualquer um poderia ser franqueado, não só médico. Isso foi uma grande virada. Abriu pra caramba a possibilidade de novas unidades. Exatamente. Né? Isso fez com que crescesse já o porque esse tipo de atendimento eu vejo muito esteticistas, né, fazendo, né, criolipólise e tal. Nas nossas unidades quem trabalha são biomédicos e esteticistas. Esteticistas. Sim. Maior percentual, imagino que uns 60%, 70% acaba sendo esteticistas ou não? Sim.
Normalmente, assim, a cada 2 esteticistas tem uma biomédica. E tem como uma pessoa ter várias unidades ou não? Sim, a gente tem franqueados que tem 10 unidades. É? E tudo numa geolocalização ali ou como? Sim, tudo no Rio de Janeiro, por exemplo. Esse é tudo no Rio de Janeiro. Eu tenho um outro franqueado que também tem muitas unidades, tem umas 8 unidades. No caso dele, já não. Ele tem mais para o interior de São Paulo, interior de Minas Gerais. E como que funciona esse modelo assim de relacionamento entre franquia e o franqueado? O que por exemplo, a Emagrecento entrega, acaba exigindo também ali do franqueado e o que o franqueado colabora ali a nível de investimentos de royalties, de taxa de franquia, de tudo, como que funciona isso? Sim, um franqueado, para ser nosso franqueado, tem uma taxa de franquia baixa, de R$20 mil. E já naquele valor de 150 mil já está incluída essa taxa de R$20 mil. Tá? E depois tem um royalties mensal de 11%. Só que existe um valor mínimo e um valor máximo. Então, o que acontece? Se ele tem um faturamento muito alto, ele já paga o valor máximo, então, proporcionalmente, o royalties dele vai diminuindo com o passar do faturamento. Então, para ele, tipo estimula ele a vender mais. Sim, sim. Tipo um esquema meio escadinha ali. O cara bateu o teto... E ficou no teto, não passa disso. A prospecção de cliente, eu imagino, né, que ela já vem um pouco orgânica pela força da marca e o nome, né, do grupo, por si só. Mas como que funciona essa prospecção de cliente na prática, assim, se você entra para dentro da franquia? O boca a boca é fundamental e também as mídias sociais, hoje em dia, são fundamentais. Então, a gente tem campanhas mensais, né, que a franqueadora faz, para divulgar, para fazer os posts. Só que cada franqueado faz a divulgação dele na região dele, na área de exclusividade dele. Entendi. Exemplo, cidades até 500 mil habitantes só vai ter um franqueado. Ele vai ter exclusividade na cidade. E ele vai divulgar na cidade dele. Até 200 mil habitantes? 500. Até 500 mil. 500, Então, até 500 mil habitantes tem uma Emagrecento. Uma Emagrecento. Se for ter 2, é desse próprio franqueado. Tem que ser... se ele não quiser, beleza, mas assim, a prioridade dele. É dele. Por exemplo, Sorocaba deve ter mais que uma, ou não? Sorocaba acho que tem uma. Tem uma? Apesar de ter 700 mil habitantes, acho. Ibiúna, por exemplo, que é onde eu moro lá, tem 120 mil habitantes. Tem lá? Acredito que sim, tem. E é um... Então, uma só, uma unidade só. É só. um público legal já? Dá para dar... Claro, 120. A gente tem unidade com 33 mil habitantes. Na cidade? Não, tem uma cidade, por exemplo, que com 33 mil habitantes, que foi a ganhadora dos franqueados que mais venderam. Ô, louco, vendeu para a cidade inteira. Sabe quanto que vendeu no mês passado? 580 mil reais. Puta que pariu. Mas também a cidade tá magrinha. Lá não tem sobrepeso na cidade. Ainda lá é a cidade modelo. Chama Bandeirantes, no Paraná. Tanto que lá é o seguinte, até o rodízio por quilo, rodízio à vontade lá, o pessoal reduziu o preço, né? Pra turma... Com certeza vai outras pessoas de outras cidades da região lá para atender com ela. Não, legal. No seu caminho e tudo mais, né? Tem alguma passagem aí que é interessante? De repente, qual que foi o momento mais desafiador aí, na sua carreira global aí? O desafio é constante, né? Isso não... Acho que para quem tem empresa, né? Você nunca pode relaxar, né? Totalmente, né? Você tem que estar sempre pensando num diferencial competitivo, tem que estar sempre pensando numa novidade, ser criativo. Né? Então vou fazer outra pergunta, porque é o seguinte... E ser persistente. Eu já percebi que você é um cara bem constante, assim, ó, não me parece que você é um cara que se abala fácil. Verdade. Me parece que é um cara bem sereno e tudo mais. Então qual que foi o momento assim, mais top, assim, legal, assim, que você, pô, de repente chegou em casa e falou, caceta, era isso, pô, é isso que eu queria e tal. Olha... No mundo dos negócios, né? Dos seus negócios. Pô. A cada dia eu tenho uma alegria, vou te falar, sério. A cada dia... Então hoje eu tive uma alegria. Quando eu vejo o franqueado faturar 580 mil reais, eu fico muito feliz, porque às vezes é uma vida que está sendo transformada. Tem muitas vidas sendo transformadas, fazendo tratamento, e a vida do franqueado. A gente tem muitos franqueados que me chamam de pai. E eu fico muito contente por isso.
Ah, você deu uma pegada mesmo de pai, né? Paizão. Sim. Eu tenho 4 filhas, né? 4 filhas? 4 filhas. Então, modéstia à parte, sou um bom pai. E acredito que sou um bom pai para os franqueados também. Boa, boa. Eu tenho uma filhinha lá também. Tem filha mulher. Parece que... Bom, eu só tenho uma e é menina, mas depois eu... Posso te dar uma dica? Vai lá, para vai criança. lá, vai lá. Para criar? Pode ser. Você, para cada bronca que você der na tua filha, você tem que ter feito 4 elogios antes. É mesmo? Então, aprenda sempre a elogiar. Porque quando você der a bronca, ela vai valorizar essa bronca que você deu. Agora, tem pai que gosta só de dar bronca. Aí, a criança, ela fecha o ouvido e fala, pô, meu pai é um chato. Então, bem pensado. essa é uma dica fácil. Você está dando a sensação de perca dela, né? Já diria um grande amigo meu que esperto na área de vendas, que é o seguinte, a pessoa não consegue trabalhar a vida inteira para ter uma casa, mas trabalha a vida inteira para não perder uma casa. Por isso que o pessoal financia as casas, né? E no caso dos franqueados, eu faço a mesma coisa. Eu também dou bronca quando precisa, né? Mas eu também vou elogiar quando é merecido. Então, esse é uma relação meio de pai aí mesmo, né? De consultoria e tudo mais. Agora eu vou fazer uma pergunta da minha filha aí. Fala. Ó, a bichinha já deixa acordar a hora que quiser. A bicha já samba em cima de mim. Como é que eu explico pra ela que a vida não é fácil, sendo que a vida dela é fácil? Qual que é a idade? 4, 5. 5 aninhos? 2 meses pra 5. É difícil, né? É tão bom dar as coisas pros filhos, né? Como é que eu explico que a vida é difícil se a vida dela é fácil? Fodeu, velho. Tá foda. De vez em quando vai ter que segurar o coração e não fazer todas as vontades dela. Quantas anos tem as suas? As minhas já são tudo adultas, né? Já são casadas, inclusive. Tem neto? Já tenho mãe também. É menino 30 também? Menino e menina. Menino e menina? Tem uma filha de 30 e... Peraí, deixa eu fazer as contas aqui. 36. 36. Outra de 33, outra de 23 e outra de 12. Vou fazer uma pergunta para você. Bom, você estava ainda no começo ali da caminhada, empreendendo e tudo mais, fazendo as coisas, né? E aí teve os filhos e tudo mais. Os filhos, eles ocupam, né? E acabam gerando um desafio um pouquinho a mais ali, mas eu tenho a percepção que isso potencializa o empresário. De certa forma, isso se aplica ou não? O que você acha? Eu acho. Quando eu montei a primeira clínica, na verdade, quando eu queria era deixar um legado para os meus filhos. Eu já pensei nisso lá atrás, na verdade. Então, ele é um impulsionador. Os filhos são impulsionadores, né? Então, e hoje em dia eu fico muito feliz que, primeiro de tudo, quando eu separei, né, da primeira esposa, eu que fiquei com a guarda das filhas depois de 1 ano. Sério? E aí, são filhas pequenas. O que é fora de padrão, né? Fora de padrão. E, modéstia à parte, criei muito bem as filhas, sendo pai solteiro, vamos dizer assim, né? E então, isso vem vindo. Hoje, todas elas trabalham comigo, com exceção de 12, mas com certeza vai trabalhar comigo também no Sério? futuro. Todas trabalham com você lá? Onde que é o escritório? No Bosque da Saúde. Bosque da Saúde? Perto do shopping Plaza Sul. Eu vou marcar uma hora para ir visitá-la. Opa, vamos lá. Deve ser legal. E como que é essa relação aí de empreender com a família dentro? Olha, coincidentemente, cada filha escolheu uma área. Eu não sugeri área nenhuma para elas, né? Elas escolheram sozinhas o que elas queriam. A mais velha é advogada no Brasil e nos Estados Unidos. Tem bar nos Estados Unidos. Então, ela que é responsável pelo bacharelado lá. Ela é que é responsável pela expansão internacional. A outra é médica. Aliás, ela que preparou todo o trabalho científico do método 4 fases que foi publicado. Que massa. A outra que começou agora... É coautora também ou não? Coautora, claro. E a outra, aliás, voltou há 1 mês dos Estados Unidos, começou agora a trabalhar, porque ela viveu 8 anos lá, fez faculdade lá e fez marketing e business. Então, outra área que também tem tudo a ver com o negócio. Então, cada uma fez uma área... E a de 12 vai fazer o quê? Ainda não sabe. Ela gosta de cantar e dançar. Vai ser cantora, certo? Investe nela que vai dar bom. Vai ganhar mais dinheiro que você. E você já está ganhando muito, hein? Bom, vamos lá, vamos falar.
Você pode me dar, por exemplo, 2 dicas de negócios aí que você vê aí, de repente você já compartilha de cara com os seus franqueados quando eles estão começando ali? Como assim? Então, Dicas de negócio, de gestão, de gestar pessoas, de... bom, para os franqueados a gente dá todo um treinamento, né? Durante uma semana ele fica no nosso escritório, na nossa unidade piloto, né? Onde é feito todo um treinamento. É obrigatório. Fora isso, a gente tem o nosso grupo de telemedicina para a gente dar orientação para os biomédicos, né? Que estão com dúvida em relação aos clientes, aos pacientes, às vezes tem algum problema de saúde que precisa tirar uma dúvida, tem um exame, alguma coisa, a gente tem o grupo de telemedicina. A gente mensalmente tem a videoconferência do Juntos Somos Mais Fortes. Boa. Onde a gente pega um case de sucesso daquele mês, por exemplo, um franqueado que vendeu R$150 mil em um dia. O que ele fez? Para a gente passar para os outros franqueados, para eles saberem o que fez aquele franqueado. Legal, isso. E isso é um efeito multiplicador por toda a rede. E o que ele fez? Nesse caso, ele fez o que a gente chama de dia E. O dia E é o dia do emagrecimento, é o dia do aniversário do emagrecimento, que é em junho. Eu vi isso aí, Viu? Então aí é um dia especial, Fez tipo com um lançamento. promoções, então Tipo a Black Friday interna de vocês. Exatamente, é a Black Friday interna. Você falou pra mim que tem um franqueado que faturou R$500 mil aí no mês, né? Mais que 500. Uhum. Eu sei que o negócio de prestação de serviço, um dos maiores desafios é você vencer o custo fixo, né? Uma vez que você vence o custo fixo, a margem explode lá em cima. Verdade. Se o cara faturou 500 mil, quanto é que esse cara ganhando esse mês? Muito. Muito. Graças a Deus ganhou muito. E eu fico muito feliz. Né? Botou mais de 300 no bolso, você não botou não? Com certeza. Você tá doido, como montar um negócio desse aí, viu? Tô sofrendo muito aí com obra aí. Deus me livre. Acho que o negócio é fazer os outros emagrecer. A nossa margem é muito grande. Os serviços, como você mesmo falou, a margem é muito grande. 95% é lucro, 5% é custo variável. Então, a partir do momento que você vendeu pacotes que cobrem teu custo fixo, o aluguel, funcionários, a partir daí é 95% de lucro. Ô, louco. Então é fabricar dinheiro. Não é fabricar dinheiro, mas porque nada cai do céu, né? Quanto que é o custo fixo de uma clínica? 30 mil reais. Você chama de clínica? Sim. Chama de clínica, né? Clínica, centro estético. Centro estético. Custo fixo, 30 mil. Lógico, conforme você aumenta o volume de vendas, logicamente você vai ter que colocar mais funcionários. Mas o crescimento não é proporcional ao faturamento, entendeu? O custo fixo é custo fixo variável. Exato, é 5% e o custo fixo vai aumentando bem pouquinho conforme... O fixo variável é 5%? 5%, o variável. Então, quanto que tem que vender para brequivar? 30 mil. Aí depois disso, 95% de margem. Exato. Logicamente que eu te falei. Aí você vai ter que... Deve ter dado uma dor no coração de contar isso aí pros outros, né? No começo, acho que você fazia um negócio lá, você falava assim, não vou contar pra ninguém não, você é doido. Se os caras vão montar concorrência aqui do lado. Aí o que acontece? Se o franqueado vende 100 mil, a despesa dele aumenta de 30, vai para 40. Entendeu? Então ele ganha pelo menos 50% aí de lucro, entendeu? Tá, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Eu imagino que deve ter casos de fechamento. Sim. O cara que não deu certo, o que aconteceu? Sempre. A gente tem clientes ocultos que vão nas unidades, auditor que também vão na unidade. E sempre, 99% dos casos, das unidades que vão mal, é sempre falha no processo comercial. Não é falha no atendimento. Ela atende bem as pessoas, só que ela não faz o processo comercial. Eu acho que eu falei no começo, não adianta você ficar parado esperando o cliente vir. Tirar o pedido. Isso não acontece. Você tem que ser proativo, né? Então, você tem que captar leads, você tem que ligar para esses leads, você tem que agendar esses leads, você tem que confirmar o comparecimento desse lead e depois fazer a venda, né? Então, esse processo comercial, quando o franqueado não faz certo, faz tudo errado, aí não vai dar certo a unidade dele. Não sei se você consegue compartilhar isso porque em números assim, porque eu imagino que cada clínica tenha
uma estrutura voltada para o tamanho da, sei lá, da geolocalização ali da população que ela tem e tudo mais. Mas o que é uma clínica ideal, assim, em metro quadrado, em quantidade? Sim, são 200 metros quadrados e cerca de 10 macas 10 nesses 200 metros quadrados. Quantos profissionais? Começa com 3 profissionais, 2 esteticistas, uma biomédica e mais o franqueado. Mas o franqueado pode ser uma dessas profissionais, ou não? Pode, mas eu prefiro que o franqueado foque na parte comercial do negócio. Entendi. E não no procedimento em si, entendeu? Ah, às vezes entendi. Às vezes o franqueado é uma esteticista. Só que eu prefiro que ela foca no processo comercial do que fazendo o procedimento estético. É melhor contratar alguém para fazer. Isso, ela pode ter uma deficiência no resultado, né? E não tem nem como ela mensurar se ela está perdendo ou não está perdendo venda, né? Então, agora, exatamente. Às vezes, se o franqueado não é bom, não tem aptidão para essa parte comercial, aí ele tem que contratar alguém para fazer essa parte dele. Vocês utilizam plataformas de fidelização, CRM, esse tipo de coisa para poder fidelizar a pessoa ou para reativar, fazer um remarketing em cima deles? Nós temos um sistema próprio nosso, né? E cada franqueado tem que fazer esse contato esporádico com todos os clientes dele. Né? Sim. Essas unidades, elas geralmente são de loja de rua ou shopping também vai bem? Não, o ideal é loja de rua. Loja de rua? Loja de shopping, o custo fixo sobe muito. Sobe muito. Então a gente não gosta de loja de shopping, não. Para procedimento é meio embaçado isso aí mesmo, né? Porque o que acontece? É serviço, né? E a margem é alta, mas o negócio do shopping, o custo fixo é muito alto. Muito alto. A gente tem unidade em shopping. Eu mesmo tenho. A minha unidade piloto é dentro de shopping. É dentro de shopping? Qual Só shopping? que o custo... Qual shopping é? Aricanduva. Aricanduva. Na Zona Leste. É longe, mas é o suficiente. Mas dá para chegar lá para me conseguir um tratamentinho. Fica tranquilo. Tá certo. Combinado. Pode falar, vamos falar. Você ia comentar não, lá, se for até lá, eu te dou de graça o tratamento, óbvio. Rapaz, você vai aqui, que é isso que eu tava precisando. Eu tava dando a dica que eu tava tocando a bola. Então, não, isso aí com certeza. Só pega um trânsito. Desconto é se for para alguma unidade franqueada. Aí eu não posso te dar. Minha avó mora lá no Tatuapé. Então é pertinho. E visito ela. Então, fechou. Visito ela, então, fico magrinho. Isso aí. É isso que eu precisava. Então, fechou. Vamos fazer assim. Conta pra mim aí, você estava comentando sobre algumas características aí do negócio e tudo mais, mais voltado para o shopping? Então, o shopping, não, porque o custo operacional é muito alto por causa do... O custo fixo é muito alto por causa do aluguel. E fora a montagem, que sai muito mais cara de uma loja num shopping, você montar uma clínica dentro do shopping, o teu investimento é muito maior do que investir numa loja de rua. A loja de rua é uma estrutura de uma casa, quase que ela tá pronto. A sala, a recepção. Isso. Os quartos são as salas de estética. Aí os banheiros são... O banheiro que já tem lá. Um vira um DML, o outro vira o depósito de material de limpeza, o outro vira um banheiro de área comum e outro, de repente, um banheiro mais privativo que... Não, normalmente é um banheiro para homem e um banheiro para mulher. Só isso que é exigido pela vigilância sanitária. Uma coisa que eu ia perguntar para você também é o mercado masculino, né? Se ele cresce, se ele não cresce. Na minha opinião, o homem ele é muito menos cobrado do que a mulher em relação à parte de peso, né? Então, é muito menos homens que vão até fazer o tratamento. Mais é mulher mesmo. São mais cobradas. Né? Mais 80%, né? Mais de 80%. Mais de 80% é mulher do nosso público. E quais são as maiores características aí desse negócio? O que você pode comentar conosco aí? A característica é o baixo investimento, o retorno rápido do investimento, né? E um mercado grande, porque 60% da população está acima do peso. Então tem um mercado muito grande. Sabe o que eu ia perguntar para você? Antes da Emagrecendo, você chegou a montar algo e aí voltou para Emagrecendo? Chegou a pensar em alguma coisa, em algum outro segmento ou não? Sim, eu fiz vários testes, né? Mas já tinha o Emagrecentro, né? Já tinha? Já tinha. Desde salão de beleza, que chamava Miss Hollywood. Era um salão temático de Hollywood. Então tinha calçada da fama, cadeiras, decoração toda lembrando Hollywood. Tinha também um ônibus balada, já viu? Ô, louco. Tive ônibus balada aqui em São Isso Paulo. é pra Em vários frente, estados também. Ô, louco, sério? Teve. Até em Manaus teve.
Rapaz, mas a turma não vomitava no ônibus de balada, não? Não, ele anda devagarzinho, tem DJ, é uma festa, é uma delícia. É muito legal. É porque quando eu era novo eu não fui nesse ônibus de balada, viu? Porque Acho que não tinha nessa época. não tinha, né? Não, é mais novo, mais recente. Bom, apesar que você é novo pra caramba. Quantos anos você tem? 32. Então, você é novo. Então eu fui. É. Só que esse dia eu até me esqueci. Tá bom. Mas ônibus balada. O que mais que eu tive? Fiz um teste também de clínica odontológica. Fez. Fiz Também tinha uma ideia de franquear ou não? Sim, sempre com ideia de franquear. Mas cheguei à conclusão que Era o o emagrecimento. Emagrecentro que é o... Mas na faculdade, porque assim, você é médico por formação e o médico, ele, entre as profissões que a gente tem de possibilidades aqui no Brasil, acho que é a mais bem remunerada, se você Sim. for ver, assim... O recém-formado já ganha bem. Pegar todo mundo e dividir, esse cara é o mais bem remunerado. Verdade. Você pega o advogado, ele pode ser o juiz lá não sei da onde, ou um super empresário, não sei, ou super empresário não, um advogado muito bem pago, mas na média. E você na faculdade você já achava que você ia montar um negócio grande, ia empreender, ia tentar, sei lá, replicar alguma coisa a nível de um hospital, ou não? Você montou um negócio e falou, cara, esse negócio aqui é ouro, eu preciso também compartilhar com a galera. Bom, eu na faculdade queria ser cirurgião plástico, né? E meu foco sempre foi ser cirurgião plástico. Tanto é que eu fiz a residência, são 5 anos de residência para ser cirurgião plástico, né? Após a faculdade. Só que quando eu estava fazendo, eu me formei, né? E fazendo a residência, né? Eu lembro dos valores até hoje. Então, eu como residente, eu ganhava $500 por mês. Ou seja, equivalente a $500 hoje, sairia, sei lá, R$2.500 como residente. E como alguém sobrevive com R$2.500? Você ganhava $500 aqui no Brasil? Não. Sim, não, é que eu convertia, sempre converti em dólar, mesmo naquela época. Eu lembro até o valor das minhas consultas naquela época, lembra que eu te falei que eu dava até hoje, remédio? quando você recebe, por exemplo, taxa de franquia, ou cara franquia, você fica na sua cabeça convertendo em dólar? Eu gosto de registrar tudo como dólar, porque é uma moeda forte e nunca é um valor para sempre. Entendi. Então, por exemplo, naquela época, sabe quanto que eu cobrava a consulta com o remédio? Equivalente a $20. Você fazia sempre R$100. esse cálculo. Sempre fiz, por isso que eu lembro. Só que eu atendia 150 pessoas num dia. Mas, em resumo, desde aquela época você já estava computando a nível de negócio, não só atendimento, né? Não, então, como eu queria ter uma família, eu queria sustentar minha família, né? Então eu ganhava como residente $500, aí comecei a dar um plantão de 24 horas todo santo domingo. Imagina, entrava 7 horas da manhã no domingo e saía às 7 horas da manhã na segunda. Era um negócio impressionante. E eu ganhava o equivalente a $1.000, ou seja, na faixa de 5.000. Então minha renda era $7.500 durante a residência toda. Era R$7.000. É que a residência toda. O médico tem uma característica que depois que ele se forma, ele tem que fazer 2 anos de residência. Não, né? meu caso é 5. 5. 5 anos. Cirurgia plástica, 2 anos de cirurgia geral e mais 3 de cirurgia plástica. O que dá uma ferrada aí na remuneração pós... Exato. Pós-formado, né? Então eu falei, poxa, quando que eu vou conseguir comprar uma casa para mim ganhando esse valor, né? De R$7.000 por mês. Então foi aí que eu pensei em montar uma clínica. E aí que começou a montar um negócio. É bom. É um desafio. De modo geral, você consegue separar tanto na parte profissional, pessoal, 2 dicas que você entende que são as mais importantes aí para compartilhar conosco aí, com quem está escutando? Em que aspecto você fala? Tanto de negócio quanto pessoal. Você que é um cara vivido aí, bem sucedido, exemplo aí para todo mundo. Persistência é tudo. No primeiro ano, eu paguei para trabalhar, aliás, quando eu montei a clínica, né? Sério? Fiz um monte de erro. Eu não tinha ninguém para me dar um respaldo, né? Então, eu cometi um monte de erro. Sabe aquela coisa de ver na televisão o pessoal falar, você está demitida? Que acontece nos Estados Unidos? Você acha que aqui no Brasil é a mesma coisa. Aí você fala, você está demitida. Aí você esquece que tem que pagar aviso prévio, tem que pagar indenização, tem que pagar não sei o quê. Então, são erros que a gente comete quando a gente não está entrando no negócio, né? Mas eu fui persistente. Mesmo tendo que tirar aquele pouco dinheiro que eu ganhava, né?
Eu tirava para bancar ainda custo dessa unidade. Foi um ano assim. Quando eu montei essa primeira, inclusive, eu tinha 3 sócios. Né? E que eles já estavam casados. Eu ainda não era casado nessa época. E eles desistiram, né? Porque eles tinham que manter a família. E eu não, persisti. Então, persistência é tudo. Segundo, criatividade. Não vai fazer a mesma coisa que todo mundo faz no teu segmento. Você tem que ter um diferencial. Né? Isso é uma dica importantíssima. Você tem que ser criativo. Né? Não vá fazer a mesma coisa que todo mundo faz. Pois é. E se for empreender, o que acontece? Não vai fazer igual os seus 2 sócios lá, que agora tá chupando o dedo, viu? Como que é o nome deles? Eu nem lembro mais. Pra falar a verdade, faz tantos anos. Mas um faz 38 aí, anos. Rapaz do céu, vocês deram uma... Vocês venderam o Bitcoin e trocaram por pizza. Não tem aquela máxima lá do cara... O cara foi comprar... Ele pagou com Bitcoin. Pagou com Bitcoin? Um Bitcoin que vale 50 mil reais. Mas os caras deu ruim, viu? Deu ruim. Bom, galera, assim. Estamos chegando na reta final. Queria agradecer todo mundo por ter ficado até aqui. Assim, é um prazer ter você aqui. A gente sabe o quão deve ser corrido a sua vida, né? Estamos nos conhecendo hoje, mas eu imagino a correria que é. É um prazer estar com você aqui e receber você, escutar um pouquinho da sua história, entender um pouquinho mais sobre o negócio. Eu queria que você compartilhasse conosco as redes, como que a pessoa faz para acompanhar você nas redes sociais, os seus links, tudo mais, como que ela faz para tirar dúvidas da franquia, se ela quiser chamar aí no contato. O nosso site é emagrecentro.com.br, lá tem muitas informações. Se você quer ser franqueado, você tem lá um cadastro que você pode fazer. Tem as nossas mídias sociais, Emagrecentro Oficial, que é só entrar no Instagram, Emagrecentro Oficial, que você localiza a gente. E o seu? O meu, eu não sou muito ligado em Instagram, essas coisas, sabia? De mídias sociais. Eu vi lá que você anda postando uns negocinhos, viu? Ultimamente. Mas não Vai não lá sou muito... Vai lá no Emagrecentro, então. No Emagrecentro é melhor. Cada unidade tem um Instagram próprio? Cada unidade tem o seu Instagram. Ixi, deve ter Instagram até umas horas, né, velho? Atende, tudo quanto é canto. São uns 500, 600 Instagram pra galera aí olhar. Bom, mas a oficial, então, é Emagrecentro Oficial. Tudo junto. Sim. Bom, é isso. Galera, se você acompanhou até aqui, deixa um microfonezinho, comenta aí, curte o conteúdo, para prestigiar a gente aí, né? Estamos quinta-feira. Daqui a pouco nós comemos uma pizzinha, toma uma cervejinha, né? Porque semana que vem eu vou lá na Emagrecentro. Isso. Então eu preciso dar um... Tá convidado já. Vamos ver se vai ser um bom paciente, hein? Vou ficar no teu pé. Eu vou ser case de sucesso. Opa! Eu vou sair lá no portal 5 do semanas site. você vai ver como você vai chegar no Podcaster seca vou sair lá semanas. no Didi. Em 5 semanas na Emagrecendo. Você vai ver. Com certeza. Aí vai estar eu e você de mão dada assim, eu magrinho. Mas tem o testinho urinário. Toda semana vai fazer o testinho urinário para ver se vai dar positivo. Se deu positivo é porque fez direito. Se deu negativo, fez errado, como que vai levar uma bronca. Como que vê esse negócio aí? Só para me saber. Não que eu tô querendo burlar, não é isso. Mas eu queria entender como é que... Na verdade, a gente vai medir a cetose urinária. Cetose. Como é uma dieta baseada numa alimentação de baixo carboidrato, o organismo entra em cetose. E aí é eliminado pela urina. Então a gente consegue medir pela urina essa cetose. Entendi. Se deu positivo é porque está fazendo direito. Boa. Bom, é isso. Então segue, curte, compartilha, manda para quem tá querendo empreender, tá querendo montar um negócio, né? E tá pensando em algumas possibilidades. Já pensou? Montar um emagrecimento aí, faz o payback 6 meses. Melhor que isso daí, meu amigo. Cê é mas louco. se fizer certo, né? Se Conforme fizer a nossa certo. orientação. Galera, obrigado. Até a próxima. Obrigado mais uma Valeu, vez. obrigado. Tamo Muito junto. obrigado. E até mais.